Muito feliz de estar aqui com vocês. Já fazia um tempo que eu não vim aqui em Nova Iguaçu, mas eu estou muito grato a Deus pelo convite, né? Voltando de férias, recebi esse belo convite e eu estou muito feliz e com uma expectativa muito grande do que Deus vai fazer nessa noite. Amém? Eu sempre digo que todas as vezes que existe a palavra de Deus está aberta e alguém expondo essa palavra, a gente tem que ter uma expectativa muito alta, porque é poder de Deus para o povo dele. Amém? E eu quero falar com vocês hoje, primeiramente, eu estava nas minhas férias e eu estava orando muito por esse ano de 2024. Todos nós, quando temos essa mudança de ciclo, né, essa virada de ano, a gente sempre fica naquela expectativa de viver o melhor ano da nossa vida. E eu estava nas minhas férias pedindo isso muito a Deus. Os desafios para entrar de férias já foram muitos, porque o pastor para entrar de férias é algo desafiador. Gente, se tem uma coisa que o diabo odeia, é férias do pastor, porque foi uma guerra para eu conseguir descansar nessas férias. Mas eu fiquei pedindo muito a Deus. Eu falei: Senhor, eu preciso de um direcionamento do Senhor, eu preciso de um fogo purificador em Duque de Caxias. Nós queremos viver grandes coisas naquele lugar e eu preciso que o Senhor direcione o teu povo. E eu tive uma experiência muito grande com Deus. Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, enquanto eu pedi a Deus essa mensagem, Deus me entregou essa mensagem. Enquanto eu escrevia, eu fui tendo uma experiência incrível com Deus. Eu senti um toque de Deus diferenciado, sabe? Algo assim, muito poderoso. E eu comecei a escrever esse sermão. E conforme eu escrevendo esse sermão, eu chorava muito, eu senti o poder de Deus sobre a minha vida. Eu senti o temor de Deus, sabe? Eu estava com um temor muito grande. E Deus foi falando coisas muito importantes comigo. E no domingo passado eu preguei esse sermão na nossa igreja em Caxias. Eu tenho certeza que esse sermão marcou a nossa igreja. Foi um sermão muito duro. Um sermão de exortação, fazendo com que a igreja acorde. Tenha convicção de que Deus está conosco, mas nós precisamos fazer coisas importantes na nossa vida. E eu fiquei perguntando para Deus: Senhor, como é que eu faço? Qual palavra eu devo levar para Nova Iguaçu? E Deus me trouxe à memória uma frase que o nosso pastor Rubem fala muito, o nosso pastor Josué também fala muito, em que nós somos uma igreja espalhada pelo mundo. Então eu entendi de Deus que essa mensagem eu precisava compartilhar também com vocês. Agora, eu preciso avisar algo para vocês. É uma mensagem muito dura, mas eu tenho certeza que essa mensagem pode mudar a sua vida hoje. Porque Deus é como um pai. Quem aqui já tomou uma chinelada de um pai? Quem aqui já foi tratado na vara de goiabeira? Era bom? Não era, né? Mas deu jeito? Tem muita gente hoje que a gente vê fazendo algumas coisas que faltou uma vara de goiabeira. A verdade é essa. Então que Deus possa falar ao seu coração. Eu quero pedir misericórdia ao Senhor, pedir que Ele me ajude a compartilhar exatamente como Ele quer para essa igreja. E que no fim de tudo, no final desse culto, nós possamos sair daqui entendendo quem nós somos, mas que principalmente entendamos quem Ele é. Amém? O quanto você está preparado para viver uma vida avivada? Quando nós falamos sobre uma vida avivada, é muito fácil percebermos quem realmente tem buscado, quem tem vivido, ou quem simplesmente vive de pompa, maquiagem e bom discurso. Pastor, por que você está falando isso? Você está dizendo que você consegue perceber quem de fato tem uma vida avivada ou está buscando ela? E você consegue perceber aquelas pessoas que vivem somente com os bons discursos? Sim. Pastor, mas você não tem o poder de Deus, que é aquele de sondar o coração do homem. Realmente eu não tenho. Esse poder nem o diabo tem. Somente Deus tem esse poder de sondar o coração do homem. Agora, eu posso te dizer uma coisa muito importante que faz muito sentido com isso que eu estou te falando. Porque é fácil a gente compreender quem está de fato vivendo uma vida avivada ou buscando de quem não está. É fácil, sabe por quê? Porque o nosso interior modela o nosso exterior.
Quem está por dentro avivado, quem é aquela pessoa que tem buscado a chama do Espírito Santo, ela é aquela pessoa que tem até alguns defeitos, mas você consegue sentir o poder de Deus através da vida dela. Essa pessoa costuma ser uma pessoa piedosa, costuma ser uma pessoa que tem prazer em fazer o que é certo. E um detalhe importante, muitas vezes essa pessoa nem quer aparecer. Vocês já viram pessoas assim? A pessoa que não está avivada, que está morna espiritualmente, está fria, está morta por dentro, ela é aquela pessoa que é legalista, ela é impaciente, ela é rancorosa e tem a visão sempre negativa e deturpada para tudo. E o detalhe é que essas amam aparecer. Queridos, para muitos que estão mortos por dentro, estão colocando a culpa de tudo isso que estão vivendo e fazendo nos temperamentos. Vocês já viram agora que virou moda falar dos temperamentos? Fulano é colérico, o outro é fleumático, o outro é não sei o quê. Deixa eu te falar uma coisa importante. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, é Ele quem governa a sua vida, não é temperamento não. Se você acha que quem governa a sua vida é o seu temperamento, certamente você não tem o Espírito Santo da promessa. E é um perigo viver assim. Então nós precisamos entender algo muito importante que Deus tem para falar com a gente essa noite. Esse assunto que eu quero tratar com vocês, ele é de suma importância para esse tempo. Porque todos nós temos pedido a Deus um avivamento. Muitos profetas vêm para o Brasil dizendo, esse aqui é o polo do próximo avivamento. Só que a gente precisa entender algo muito simples hoje. Nós só viveremos um avivamento coletivo se de verdade iniciarmos um processo de avivamento individual na igreja. Porque não adianta a gente desejar um avivamento coletivo se a individualidade está ruim. Se todo mundo quer fazer antes de ser. Então nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite, porque Ele é o maior interessado em que a gente viva de fato um avivamento. Ele é o maior interessado, Ele quer que a gente viva. E é por isso que a gente precisa entender qual é a resposta que Ele tem para nós essa noite, para que nós possamos de verdade experimentar esse avivamento. Precisamos urgentemente desse avivamento. Precisamos. E que tal iniciarmos ele hoje? Que tal? Será que vale a pena? Eu acho que vale, hein? Que tal? Vamos começar hoje esse avivamento em nome de Jesus? Amém? Como eu sei que o avivamento vai vir através da palavra de Deus, então abra sua Bíblia em Atos 19. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós vamos ler do verso 8 ao verso 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos de 8 a 20. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema: por que precisamos de um avivamento? Por que precisamos de um avivamento? O texto diz o seguinte: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tiana. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus,
sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Um dos chefes dos sacerdotes dos judeus, um dia um espírito maligno, os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Amém? Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. A Tua palavra ela é viva e eficaz, ela molda o nosso caráter, ela transforma o nosso ser, para que de fato estejamos prontos para fazer. Por isso eu te peço, Pai, tenha misericórdia de nós. Pai, fale conosco tudo aquilo que o Senhor deseja, ministra de forma individual aqui hoje. Que não haja distração, Pai, que caia por terra todo o bloqueio do inimigo nessa noite. Essa igreja é tua, esse culto é para o Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor planejou possa acontecer aqui. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, qual é o contexto aqui? O apóstolo Paulo, ele chega em Éfeso, e quando ele chega em Éfeso, ele encontra com alguns discípulos. O apóstolo Paulo faz uma pergunta muito importante para esses discípulos. Ele pergunta assim: vem cá, vocês já receberam o Espírito Santo? E esses discípulos olham para Paulo e falam assim: a gente não está nem sabendo o que é o Espírito Santo. E o Paulo pergunta: vem cá, vocês foram batizados como? E eles falaram: olha, nós fomos batizados com o batismo de João Batista, o batismo de arrependimento. Agora, o Espírito Santo que você está falando, a gente não conhece. E diz o texto que o Paulo então impõe as mãos sobre eles e ora por eles, e eles recebem o Espírito Santo de Deus, eles são batizados com o Espírito Santo. Depois disso, Paulo ele vai para uma sinagoga, e diz o texto, diz a história, que ele fica 3 meses ensinando sobre Jesus, sobre a palavra de Deus nessa sinagoga. Só que chega um tempo, o povo começa a endurecer o coração. O povo está ali, as pessoas estão ouvindo a mensagem, mas muitos deles não querem receber a mensagem. Muitos deles estão com o coração endurecido, e é o momento que Paulo entende de sair daquele lugar. E aí diz o texto que Paulo sai e ele vai pregar, vai ensinar numa escola. E nessa escola é conhecida como a escola de Tirano. E Tirano não é um adjetivo como muitos pensam. Tirano é o nome de uma pessoa, provavelmente era um filósofo, era um mestre em filosofia. E aí Paulo vai para essa escola, ele fica 2 anos ensinando ali. Uma grande porta se abre para ele pregar o evangelho de Cristo. E Paulo fica ali pregando o evangelho, muitas coisas acontecem, Deus vai abençoando a vida de Paulo, Deus vai usando Paulo de uma maneira, e Paulo vai vivendo muitos sinais miraculosos, Paulo vai curando, vai libertando pessoas, e isso causa um frisson na cidade de Éfeso. Existia um grupo em Éfeso que eles eram conhecidos como os exorcistas judeus. E esse grupo, quando percebe que o evangelho de Cristo está se expandindo, que a cidade de Éfeso não fala mais sobre outra coisa, esse grupo, eles tentam surfar na onda do evangelho. Sabe o que eles fazem? Eles eram conhecidos por exorcizar pessoas, porque Éfeso é a cidade da magia. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E esses homens chegam um dia e falam para um homem endemoniado, fala para um demônio assim: olha, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí o demônio olha aquilo e fala assim: ué, Jesus eu conheço, o Paulo eu também conheço, agora vocês quem são? Diz o texto que esses demônios espancam esses homens que eram os filhos de Seva.
eles são espancados pelos demônios, ao ponto deles irem para casa nus. E aí o povo, quando olha aquilo, parece que o povo acorda e fala assim, realmente existe um mundo espiritual. E o povo fica tomado de pavor, o povo tem um temor terrível. E aí, por conta disso, eles começam a compreender que existe sim um mundo espiritual, que os demônios são uma verdade. E aí as pessoas começam a se arrepender, começam a confessar suas más obras, elas começam a pegar os seus livros de ocultismo, seus livros de magia, começam a jogar fora. A cidade de Éfeso começa a viver um avivamento, porque as pessoas começam a se arrepender. E aí uma grande obra é feita através da vida do apóstolo Paulo ali. Queridos, o Paulo, ele nos prova que ele era um crente avivado. O Paulo, ele pregava a palavra de forma genuína, ele não pregava as meias palavras, ele pregava a palavra inteira. O Paulo, ele vivia milagres, ele demonstrava ter a autoridade de Jesus. E por conta disso, uma cidade inteira é impactada por conta do Evangelho de Cristo. Essa cidade tem mudanças na cultura, na área financeira e principalmente na área espiritual. Nós precisamos entender esse texto para que nós possamos sair daqui hoje e realmente desejarmos viver tudo isso que Paulo viveu lá em Éfeso. Aquilo que Paulo viveu lá em Éfeso, nós precisamos sair daqui desejosos de vermos isso acontecer em Nova Iguaçu. Precisamos sair daqui desejosos de vivermos isso no Rio de Janeiro inteiro, no Brasil. O Brasil precisa de um avivamento. Pastor, por que nós precisamos de um avivamento? Primeiro, porque avivados pregaremos sem medo a verdade. Nós precisamos de um avivamento porque avivados pregaremos sem medo a verdade. Os versos de 8 a 10 vão dizer para a gente, olha só, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Quando a gente olha para esse texto, meus amados, nós percebemos que o Paulo é um crente avivado, de verdade. E ele não perde tempo, sabe por quê? Ele chega em Éfeso, 3 meses, ele está ali ensinando com afinco na sinagoga. Ele está falando sobre o reino de Deus, falando de forma convincente, porque ele estava pregando a verdade. E o Paulo, pregando a verdade ali, as pessoas estão ouvindo, mas muitos não quiseram ouvir mais. Muitos estavam com seus corações endurecidos e começaram a falar mal de Paulo. E o Paulo sai, vai para a escola de Tirano, fica 2 anos pregando na escola de Tirano. Sabe o que acontece? O texto diz que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram sobre o Evangelho de Cristo Jesus. O Paulo, meus amados, quando a gente olha aqui, ele prega a verdade. A pregação dele muda comportamentos, isso é prova de que a verdade estava sendo pregada. Porque quando a verdade é exposta, quando a palavra de Deus é exposta de verdade, os comportamentos mudam. Aquele povo estava ali vivendo uma outra cultura, pensando em outras coisas, mas o Evangelho de Cristo chega e causa um impacto naquela cidade. É a palavra da verdade. Não é o pastor eloquente, não é porque o pastor é um mestre em psicologia, filosofia e teologia, não! É a palavra da verdade, é a mensagem. A mensagem muda tudo, meus amados. Aquele povo em Éfeso, eles viviam sob a influência da mitologia grega. Era um povo que vivia de magia, porque Éfeso era conhecida como a cidade do encantamento, da magia, porque lá tinha o templo da deusa Ártemis,
que quando você vai para a mitologia romana, ela é conhecida como a deusa Diana, a deusa da caça, das mulheres. Tanto que aquela Mulher Maravilha dos quadrinhos, ela veio, ela apareceu, ela foi feita por conta dessa deusa, a deusa Diana. Então era um povo que vivia da mitologia grega. Só que aí o Paulo, meus amados, ele vai e prega a mensagem de Deus, ele vai mudando a história daquele povo. O povo começa a mudar quando ouve a mensagem, um impacto é liberado, o impacto que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, quando ele teve o encontro com Jesus no caminho de Damasco, esse mesmo impacto agora chega para os efésios, chega para o povo de Éfeso, um povo que não sabia o que era o evangelho de Cristo, mas um homem avivado, com a palavra da verdade aberta, a palavra da verdade sendo exposta, tudo muda. E esse povo começa a se converter, um avivamento começa na cidade de Éfeso por conta da mensagem da verdade. Meus amados, nós precisamos desse avivamento. Pastor, muitos falam aí sobre avivamento no Brasil. O avivamento no Brasil não chegou ainda, sabe por quê? Tem muita gente pregando mentira. Tem muita gente pregando aquilo que o povo quer ouvir. Tem muita gente pregando aquilo que amacia os nossos ouvidos, queridos. Tem muita igreja lotada de gente que está morta espiritualmente. Nós precisamos da exposição da palavra da verdade. Eu sei que dói muitas vezes. Muitas vezes nós queremos vir para a igreja e ter uma resposta de Deus positiva para o nosso sofrimento. Nós estamos sofrendo, é uma verdade. No mundo tereis aflições, mas tem uma promessa, tem de bom ânimo. Porque ele fala, ele confirma, ele fala assim, olha, eu venci o mundo. Vocês vão passar por aflição, mas fiquem tranquilos, porque eu já venci tudo. Tem de bom ânimo. Muitos de nós chegamos aqui querendo ouvir uma palavra de conforto para a gente. Mas eu preciso te dizer que a palavra que vai mudar a sua vida é aquela que te tira da zona de conforto. É aquela que te sacode, é aquela que coloca um espelho na sua frente, é aquela que mostra quem verdadeiramente você é, mas é aquela que diz quem você pode ser nele. O problema hoje, nós não estamos experimentando esse avivamento, por quê? Porque muitos estão desvirtuando a mensagem, negociando a mensagem, pregando aquilo que a palavra de Deus não diz. Tanto que Mateus 15 vai dizer, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homem. É uma grande verdade e muito atual. A gente precisa entender algo muito importante essa noite. Precisamos parar de pregar para o povo sair daqui animado. Nós precisamos pregar para o povo sair daqui transformado. Porque senão a gente está perdendo tempo, queridos. Não dá mais para a gente brincar de crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Igreja não é lugar de entretenimento, igreja é lugar de confronto. Todas as vezes que você sair por essas portas, algo da sua natureza precisa permanecer aqui, para que você saia com algo da natureza de Deus daqui. A gente tem que entender isso. Não dá mais para brincarmos de cristãos, de pouquinho de domingo e um pouquinho de quarta. Não, Deus quer a nossa vida. Deus quer a nossa vida como um todo, queridos. Como um todo, Ele quer. O apóstolo Paulo é um grande exemplo para a gente. Ele falava, eu considero tudo perda. Não tenho minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me foi proposta. O Paulo é um crente avivado, e quando o avivamento chega junto à paixão pelo grande eu sou.
Esse avivamento só vai vir com a verdade do Evangelho de Cristo. Vocês lembram do Jonas? O Jonas não queria pregar mensagem. O Jonas tinha ódio do povo. Ele foge, ele é engolido, tudo acontece com ele. Não queria pregar mensagem. Aí ele vai revoltado. Todo mundo diz que o pior sermão da história não é de um novo convertido, não. É o de Jonas. Porque é aquele sermão duro. Ele vai pregar lá para Nínive. Cambada de miseráveis, se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. O povo tem um impacto tremendo, cara. Ele estava doido para o povo não se arrepender, para o fogo vir e acabar com aquele povo. Tem muita gente desejando isso lá em Brasília. Ah, não pode não, eles vão se converter em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sempre falo que o nosso Kids é o futuro do Supremo Tribunal Federal. Meu Deus, por favor, Senhor, tira aquele povo de lá. E o Jonas vai e prega, com raiva. O que acontece quando o Jonas prega? O pior sermão da história. O que acontece? O povo se arrepende. O povo coloca os animais para jejuar, não é? O povo coloca os animais para jejuar. O povo é tomado, assim, pela palavra, pela mensagem de Jonas, ao ponto deles começarem a botar até os bichos para jejuar. Sabe por que isso acontece? Porque Jonas pregou a verdade. O Jonas pregou a verdade, falou, se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. Você imagina se é hoje, se é um Jonas de hoje. Ei, lindos, vocês são lindos, vocês são maravilhosos, vocês precisam melhorar, hein? Vocês precisam melhorar porque papai, ele vai ficar com raiva de vocês. Essa mensagem não muda a vida de ninguém. O Jonas chegou e falou, se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno, o povo cai. E o povo, Deus olha para aquele povo e fala, minha misericórdia chegou para eles. E o Jonas fica com raiva. E ele fica mais raiva ainda quando a plantinha dele é comida. E Deus fala, você se preocupa com planta, mas você não se preocupa com 120 mil que não sabe distinguir a mão direita da esquerda. O Jonas, ele prega a mensagem dura e o povo toma vergonha na cara. Só a mensagem faz isso. O pregador, ele passa. O pregador não é nada. O pregador não é nada. Todo o poder vem da mensagem do grande eu sou. Prega a verdade. Independente do que você vai pregar. Prega a verdade. Independente do momento que a pessoa está vivendo, prega a verdade. Um dia desse eu fui numa casa, faleceu uma pessoa, e aí a pessoa estava morta na cama lá, eu fui lá na família, e aí a pessoa chegou para mim da casa e falou assim, pastor, você pode ir lá no quarto ficar um pouquinho com o corpo lá? Eu falei, para quê? Pedi para você ficar um pouquinho lá com o corpo, para você ficar orando para Deus poder receber ele. Aí eu falei, meu pai, muita gente nesse momento ia falar, não tá bom, porque a família está enlutada, né? Não tá bom, eu vou lá ficar orando para Deus receber ele. Eu falei, olha, não posso não. A pessoa tomou um susto, por que não? Eu falei, porque não adianta mais, já morreu. Se ele não entregou a vida a Jesus antes, a gente não pode fazer mais nada. Mas eu creio que ele entregou, porque era um homem sério, um homem de Deus. Se ele entregou, ele está na eternidade com Jesus, eu não posso fazer mais nada não. A gente não pode negociar a mensagem, por mais duro que pareça. Amém? Segundo, porque precisamos de um avivamento? Precisamos de um avivamento porque precisamos viver milagres. Quem aqui precisa de um milagre? Eu preciso de uma centena de milagres. E por isso que eu preciso de avivamento. Porque os versos 11 e 12 vão dizer para a gente o seguinte, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. O texto diz que Deus estava fazendo uma obra muito linda, uma obra extraordinária através da vida do Paulo.
O povo era curado, liberto, transformado. O Paulo, meus amados, ele está tão avivado, ele é uma tocha viva, ao ponto de os adereços de Paulo transformar a vida das pessoas. Porque diz o texto que os lenços, os aventais de Paulo eram colocados sobre os enfermos e esses eram curados. Você tem noção? O endemoniado estava lá dando chilique, a pessoa colocava o avental de Paulo, o demônio saía. Porque esse homem, ele está tão poderoso no espírito, ele está tão avivado, ele está cheio de Deus, que até os adereços dele fazem a diferença. Eu não sei você, mas eu tomei uma decisão nas minhas férias. Eu quero viver isso em 2024. Eu quero viver isso em 2024. Eu quero viver um evangelho de menos palavra e mais ações. Eu quero me arrepender mais. Eu quero viver sinais miraculosos. Eu quero voltar a ver o paralítico andar, o cego ver. Não dá mais para a gente ficar só de balela, falando um monte de coisa e nada acontece, queridos. A gente precisa viver de novo aquilo que os grandes homens de Deus viveram. Cadê a coluna de fogo nos acompanhando? Cadê o mar se abrindo? Precisamos experimentar isso de novo. Agora, para experimentar tudo isso, existe uma coisa que a gente precisa fazer a partir de hoje. Sabe o que é? Precisamos aprender a renunciar. Porque quem renuncia muito vive muitos milagres. Quem renuncia pouco vive poucos milagres. Talvez você chegou aqui pensando que está vivendo muito bem com Deus. Pastor, ó, eu estou assim com o homem lá em cima. E igual diziam aí, o cara lá de cima. Eu estou bem com o cara lá de cima. Está bem por quê, queridos? Porque eu vivi um milagre essa semana, ó. Estou muito bem. Anda até igual jogador caro, já viu? Estou andando muito bem com o homem, porque estou vivendo cada milagre, pastor. Deixa eu te falar uma coisa muito importante que talvez você não saiba. Os milagres que você está vivendo, muitas vezes, não tem a ver com a sua intimidade com Deus, não. Tem a ver com a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Milagre até ímpio vive. Milagres até ateu vive. Até aquela pessoa que fala assim, Deus não existe. Esse vive milagre. Sabe por quê? Se você conhece um ateu agora, se você ligar para ele atender, ele está vivendo um milagre, porque ele está respirando. Ele tem família, ele tem comida, ele tem tudo. Sabe qual é o nome disso? Misericórdia de Deus. Não adianta você pensar que está vivendo muitos milagres porque está bem com Deus, não está bem não, é porque Ele é misericordioso. Se você quer viver os milagres extraordinários com Deus, você precisa renunciar como os grandes homens de Deus. Eles abriram mão de tudo, até sacrificar um filho. Você tem noção? Que é colocar Isaac lá para sacrificar, para acabar com tudo. Obediência, renúncia, abrir mão da sua vida para viver aquilo que Ele deseja que a gente viva. Tem muita gente que não está preparado para essa conversa. Mas eu tomei uma decisão e eu quero declarar isso sobre a sua vida. Em 2024 você vai ser um crente que vai renunciar muito e vai viver muitos milagres pela misericórdia de Deus. Você precisa decidir isso hoje. Toma uma decisão hoje. Hoje é noite de decisão aqui. Você precisa dar passos de fé. Você precisa acreditar que Deus está com você. E Ele te garante. Ele provê tudo que você precisa. Ele te dá tudo. Você só precisa renunciar de fato àquilo que não pertence a Ele. Ah, queridos, a gente precisa viver esse avivamento. A gente precisa viver. E a gente só vai viver se a gente renunciar muito. Mas em terceiro lugar, por que precisamos viver no avivamento? Precisamos viver no avivamento porque precisamos da autoridade de Jesus. Nós precisamos da autoridade de Jesus. Os versos de 13 a 16 vão dizer: alguns dos judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome de Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam.
Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Esse grupo estava vendo que o evangelho de Cristo estava bombando. E eles olham aquilo e falam assim: olha, tem uma chance para a gente aí arrumar uma grana, hein? Olha, o evangelho tá que tá. A gente precisa surfar nessa onda para poder ter alguns benefícios. E aí, meus amados, quando eu li isso, Deus falou muito forte comigo que hoje muita gente vive assim. Tem muita gente que está surfando a onda do evangelho, mas não vive o evangelho na plenitude. Tem um monte de cantor aí caindo agora. O problema não é cair, o problema é falar depois mal do evangelho. Por quê? Porque surfou na onda do evangelho, nunca foi nova criatura em Cristo Jesus. Você precisa sair daqui entendendo que o surfar, você pode cair com a cara na areia. Cuidado. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser uma nova criatura. E esses homens aqui queriam surfar na onda do evangelho. E eles tentaram imitar aquilo que Paulo estava fazendo. E eles falaram o nome que está acima de todo nome, inclusive. Eles falaram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai. Eles estavam imitando aquilo que Paulo estava fazendo, mas faltava uma coisa que eles não tinham: a autoridade de Jesus. O Paulo tinha. Eles não tinham. E aqui tem um perigo muito grande. Tem muita gente que está até dentro da igreja, fala até no nome de Jesus, mas ainda não tem autoridade de Jesus. Você precisa buscar isso. Você precisa buscar isso. Porque você precisa, para andar nesse mundo louco, você precisa. Eu lembro uma vez que eu tinha uns 15 dias que eu tinha chegado em Caxias. Eu já era um pastor muito experiente, eu tinha uns 25 dias de pastor, mais ou menos. E aí eu recebi um telefonema 15 minutos antes de começar o culto. Falei assim: pastor, você precisa vir nesse endereço aqui agora. Falei: meu Deus, tem alguém de refém, com certeza, e eu vou lá para negociar, né, a soltura. Eu senti muito forte no meu coração de ir. Quando eu cheguei numa casa, a pessoa falou assim: entra aqui para você ver. Quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa sentada, endemoniada. E quando eu cheguei assim, gente, pensa naquele arrepio, dos pés até o último fio de cabelo. Falei: que a paz de Cristo esteja nessa casa. A pessoa olhou para mim assim, já viu aquele giro igual do exorcista? Igual da coruja? Quando eu vi aquilo, eu falei: meu pai, eu corro, o que eu faço? Pastor muito novo. Falei: é um teste. E aí o demônio olhou para mim e falou assim: o que você está fazendo aqui? E aí a pessoa que estava na casa falou assim: ele está aqui porque ele é ungido do Senhor. Eu falei: isso eu sou. Isso eu sou. E ele falou assim: vem cá, você que vai me tirar? Eu olhei para aquele demônio. Eu falei assim: eu não. Mas tem um nome que está acima de todo nome, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Messias prometido, é aquele que é, que era e que há de vir, que era, que é e que há de vir, é o nosso Jesus, o Cristo, e Ele tem toda a autoridade, no nome dEle. Sai agora. Acabou a palhaçada. Naquele momento eu entendi que a gente precisa caminhar com a autoridade de Jesus. Tem muita gente que é dizimista, serve no Kids, onde muita gente não quer servir, nos ministérios mais importantes da igreja. Tem muita gente que, poxa, gente boa, cara, ajuda um monte de coisa aqui. Mas deixa eu te falar, se você não tem a autoridade de Jesus, não está valendo de nada o que você está fazendo.
Comece a buscar a partir de hoje essa autoridade. Você precisa viver aquilo que os 72 viveram. Jesus falou, vão. E Jesus foi dando as ordens para ele, olha, se não te receberem, sacuda o pó da terra, vocês vão pisar em serpentes, escorpiões, vocês têm toda a autoridade. Eles foram. Quando eles voltam, qual é o relato deles? Eles estão empolgados, eles estão animados. Por quê? Porque eles foram com autoridade e eles viveram muitas coisas que sozinhos eles não viveriam, sozinhos não daria. E eles voltam empolgados. Jesus, você não tem noção, cara. No teu nome os demônios nos respeitam. A gente tem autoridade sobre eles. E eles voltam empolgados, falando um monte de coisa. Jesus fala, mas deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Vocês não têm que se alegrar porque vocês expulsaram os demônios, não, porque vocês chegaram para os demônios, expulsaram, falaram o que vocês queriam falar. Vocês precisam estar alegres, porque o nome de vocês está no livro da vida. Sabe o que eu entendo com isso? É que Jesus estava dizendo para eles, olha, essa alegria de expulsar demônios, a autoridade é minha, não tem nada a ver com vocês. Vocês precisam estar alegres porque eu morri por vocês, vocês têm a vida eterna, o plano redentor aconteceu, tudo aconteceu, cara. A alegria de vocês tem que ser por isso. Queridos, nós precisamos dessa autoridade. A gente precisa agora chegar nos lugares e declarar, sabe, que ali é um lugar de Deus, é um lugar que Jesus habita, que não existem demônios. Quer ver uma coisa que me irrita muito? É quando alguém me chama para expulsar o demônio. Eu falei domingo lá com o povo, eu falei, ó, não me liguem para isso, porque se você me ligar, eu já sei que você não tem autoridade de Jesus. Você precisa ter essa autoridade para viver nesse mundo louco. O inimigo está fazendo o que está fazendo, sabe por quê? Porque muita gente não tem autoridade de Jesus. E ele acaba com o casamento, ele vai desvirtuando tudo. E tem linguagem neutra, tem um monte de bobagem que o diabo está fazendo. Sabe por quê? Está faltando a autoridade de Jesus, principalmente do povo de Deus. A quantidade de evangélicos no Brasil só cresce, a corrupção também. Os evangélicos são maioria, mas o aborto não para de crescer. O povo de Deus está bombando todas as igrejas, é abertura de igreja toda semana. Mas o adultério também tem crescido muito. A gente tem tratado direto disso. Está faltando a autoridade de Jesus. Ou a gente busca a autoridade de Jesus, certamente o diabo vai fazer o que quer com a nossa vida. Para finalizar, por que nós precisamos de um avivamento? Porque precisamos do temor a Deus. Se você esqueceu tudo do sermão, eu te peço que você lembre-se disso, guarde isso no seu coração. Nós precisamos de um avivamento porque precisamos do temor novamente. Os versos 17 a 20 explicam para a gente mais ou menos isso. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. A palavra do Senhor se difundia e se fortalecia porque o povo começou a ter temor. É algo que precisamos resgatar. Temor. Temor. Porque aqui o povo, quando eles viram aqueles homens sendo sacudidos pelo demônio, eles ficaram apavorados. Eles começaram a compreender que de fato existe o mundo espiritual. E sabe qual é a verdade? Tem muita gente que está domingo após domingo na igreja,
mas de verdade não acredita no mundo espiritual, porque até hoje continua consultando signos. Tem um monte de crente que você vai no perfil lá, tá sagitariano. Vergonha, gente. Eu tenho vergonha de falar isso, mas é uma verdade. Está acontecendo isso. Só que aí o povo viu o sacode que aqueles homens tomaram, eles falaram, opa, é de verdade. Sabe o que está faltando para muita gente? Um sacode desse. Infelizmente é uma verdade. A gente precisa entender, meus amados, que não dá para a gente brincar de ser crente. O diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele tem feito isso. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós somos cidadãos do reino. Nós estamos com Cristo, batalhando para acabarmos com as obras do inferno, com as obras do diabo. Não dá mais para a gente viver como se tudo fosse as mil maravilhas. O carnaval está aí. A festa da carne está aí. Quantas coisas vão acontecer? Você precisa pregar com afinco, pregar como nunca essa semana. Você precisa jejuar pelas pessoas da sua família que vão curtir o carnaval. Você precisa batalhar por cada uma dessas pessoas para que elas tenham temor. Por quê? Porque o temor de Deus é respeitar o seu poder e a sua santidade. Quem teme a Deus quer agradá-lo. Você consegue perceber muito bem se você teme a Deus quando você faz uma avaliação de si e vê se você luta com todas as suas forças para agradar a Ele. Se você não tem feito isso, certamente o temor você não tem. Precisamos temer a Deus, meus amados, é uma atitude muito sábia. Eclesiastes 12:13 vai dizer, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Salmos 111, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, ele será louvado para sempre, aleluia! Hebreus 12 vai dizer, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Sabe qual é o grande problema hoje? É que a gente tem pregado muito de amor, mas a gente esquece que Deus é fogo consumidor. Deus é um Deus de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a mensagem central do Evangelho, amor. Nós conhecemos o amor, agora não queira conhecer a ira de Deus. Precisamos voltar a ter temor a Deus. A palavra vai dizer que quando estivermos diante dele, sejam poucas as nossas palavras, porque ele está no céu e a gente está na terra. Precisamos de um avivamento. E isso é urgente. Precisa começar hoje na minha e na sua vida. O avivamento individual precisa hoje, sabe por quê? Está chegando a hora do coletivo e nós precisamos participarmos disso. Não vamos ficar fora desse mover de Deus. Deus está fazendo algo lindo, não queira ficar de fora desse mover. Precisamos de um avivamento. Curve sua cabeça.